Olá, caríssimos amigos, espero que todos estejam bem. Eu sou Diego Vieira, sou presidente da AFESC, Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina. Também sou coordenador de Relações Institucionais da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. E quero, neste vídeo, trazer a todos os senhores um panorama em relação ao homeschooling, especialmente neste segundo semestre de 2025, para que todos tenham esclarecimento sobre o tema, saibam que pé que anda as questões do homeschooling no Brasil. Bem, antes de dar início a alguns argumentos aqui, alguns pontos aos senhores, já convido para que todos que curtam esse vídeo compartilhem, enviem para amigos, para as famílias educadoras, para aqueles simpatizantes do homeschooling, para os políticos, para as autoridades públicas. Creio que esse vídeo vai colaborar muito com o cenário em geral. Pessoal, em relação às questões legislativas no Brasil. Bem, creio que a maioria dos senhores que já tem acompanhado os trabalhos das associações, que já acompanham o homeschooling há um bom tempo, sabem que em relação à realidade legislativa no Brasil, nós carecemos de uma lei, devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou um tema num julgamento de uma família educadora, fixou o tema 822, que diz que não existe direito público subjetivo ao aluno e sua família à educação domiciliar, inexistente na legislação brasileira. Daí também conclui dizendo que, porém, não é vedada a sua criação através de regulamentação pelo Congresso Nacional. Então, esse tema, ele trouxe o atual cenário que vivenciamos hoje. Qual é? O homeschooling é uma realidade no Brasil. Essa realidade, de que muitas famílias vivenciam homeschooling, é evidenciada, é uma evidência, através dos projetos de leis municipais que foram sancionados no Brasil, em todas as regiões de sul a norte, nordeste, todas as regiões sancionaram leis municipais. E também tivemos leis estaduais, ou seja, num país que vive um Estado democrático de direito, nós sabemos que a Casa do Povo são através das casas legislativas. O poder legislativo é a voz do povo. Então, ou seja, houve essas iniciativas locais para aprovação do homeschooling, tanto no âmbito municipal, vou citar exemplos como Porto Alegre, como Rio Grande do Sul, como Chapecó, Santa Catarina, como Toledo, no Paraná, como Sorocaba, em São Paulo, como Vitória, Espírito Santo, Salvador, na Bahia, enfim, diversas cidades pelo Brasil todo teve leis sancionadas. E se formos contar as cidades que foram protocoladas, foram pedidos, vereadores receberam as solicitações das famílias para protocolar o projeto de leis municipais e que não teve andamento, inúmeras de cidades, e isso comprova, é uma evidência de que existem, sim, famílias educadoras em todo o Brasil. Visto por aí, temos aí as leis sancionadas também a nível estadual. Já comprova que houve uma demanda local, uma iniciativa local em prol do homeschooling. Porém, todas essas leis que foram sancionadas, tanto no âmbito municipal quanto estadual, elas foram questionadas nos tribunais. Eu vou citar um exemplo da Lei Estadual de Santa Catarina, que está bem relatada nesse livro, A FESC em Defesa do Ensino Domiciliar. Aqui nós contamos todos os passos. A Lei Estadual de Santa Catarina foi questionada pelo Ministério Público, após a sanção do governador, foi a julgamento no tribunal, e o tribunal decidiu que era competência do Congresso Nacional legislar o homeschooling, era competência da União, não dos estados, porque o homeschooling, devido ao julgamento do STF e o tema 822 diz que é o Congresso Nacional. E a lei estadual de Santa Catarina, o governador questionou, não respeitou a decisão do Tribunal de Justiça, mas entrou com recurso extraordinário para que fosse julgado pelo STF. O governador estava defendendo a autonomia do Estado de Santa Catarina para legislar o tema. Enfim, foi decidido, através de uma decisão monocrática, na época, em outubro de 2023,
pelo Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, que novamente reforçou o tema já fixado 822 lá em 2018, que não existe direito público subjetivo ao aluno e sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira, porém não é vedada a sua criação pelo Congresso Nacional. Então a regulamentação precisa vir do Congresso Nacional. E assim também aconteceu com outra lei, né? No caso a lei distrital, que tem um peso de estado, mesmo peso das leis estaduais, né? Mas a lei distrital no Distrito Federal também, o Tribunal de Justiça derrubou aquela lei e o governador entrou com recurso para o STF, levou ao STF e lá foi julgado pela primeira turma neste ano, em março de 2025, e também ficou decidida que a lei ela precisa vir do Congresso Nacional, não pode ter lei distrital, nem estadual, nem municipal no Brasil. Enfim, essa é a realidade hoje no Brasil, nós já temos essa realidade. Então nós precisamos politicamente nos unirmos em prol dessa lei nacional que venha do Congresso Nacional. E nós já temos um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara em 2022 e que está na Comissão de Educação desde então. Então nós precisamos fazer com que essa lei ande, para que assim possamos ter uma segurança jurídica para as nossas famílias. Porque enquanto não tiver essa regulamentação, essa tese fixada no tema 822 de que o homeschooling não existe direito público subjetivo ao aluno e à sua família ao ensino domiciliário, isso significa que, enquanto não houver esse direito público subjetivo, o Estado não vai fazer nada pelas famílias educadoras. Não existe segurança jurídica para as famílias educadoras. Nós ficamos à mercê da interpretação pessoal dos juristas, dos juízes, tanto dos promotores para abrir um processo, uma ação judicial contra a família, também como na decisão dos juízes. A maioria dos julgamentos, todos se baseiam com essa jurisprudência aberta do STF. E aí, eles reconhecem o Estado, no caso, o homeschooling constitucional, como está dizendo no STF, no acórdão 888.815 do STF, eles reconhecem que é constitucional o homeschooling explicitamente. Alguns reconhecem que é constitucional. Porém, eles vão lá e reforçam que tem o ECA e a LDB e a LDB que é explícito que é uma lei escolar, né? Mas são leis ordinárias no Brasil que recomendam a matrícula escolar. A obrigatoriedade da matrícula escolar. Então, a lei de homeschooling, o PL 1338 de 2022, né, que foi aprovado em 2022 na Câmara dos Deputados e a partir de então, né, passou a ter essa nomenclatura, 1338 de 2022, ele visa alterar tanto o ECA quanto a LDB para ficar explícito, positivado aqui. Vai pegar uma lei natural, que é o pai poder educar o seu filho em casa, é uma lei natural, e daí ele vai positivar alterando essas leis aqui. Vai alterar o ECA, o artigo 55, dando a previsão a homeschooling também, e a LDB, né, que é o artigo 6º, a obrigatoriedade da matrícula dos 4 aos 17 anos, na educação básica, né? Então, nós temos que ter essa ciência. E o recurso extraordinário 888.815, aquele que falei que fixou o tema 822, de que não existe direito público subjetivo, e aqui eu repito, faço questão de repetir para que os senhores fique bem explícito onde que está o principal ponto de insegurança jurídica das famílias educadoras hoje no Brasil, né? Então, esse mesmo acórdão, ele diz que ele dá critérios para que haja uma regulamentação, constitucionalmente falando. E segundo a Constituição, não pode ser o unschooling radical, que é uma desescolarização radical, segundo o termo utilizado pelo ministro, que teve o voto vencedor.
Não pode ser o unschooling moderado, uma desescolarização moderada, porque esses tipos não têm solidariedade com o Estado. Também não pode ser o homeschooling puro, porque também não tem solidariedade família e Estado. Então tem que ser um homeschooling utilitarista, que vai ter solidariedade entre família e Estado. Então, no Brasil, segundo o acórdão do STF, o único modelo constitucional, de acordo com a Constituição, é o modelo utilitarista, o homeschooling utilitarista, porque tem solidariedade entre família e Estado. Nós temos no artigo 205 da nossa Constituição, né, a tríplice missão educativa, né, quando fala da educação. Nós temos a tríplice missão educativa. Fala a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando, e aqui o artigo 205 vai dar a finalidade da educação, constitucionalmente falando, para o Estado Democrático de Direito brasileiro, a finalidade da educação é visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui nós vemos a tríplice missão educativa: pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, as outras leis, inclusive a LDB, inclusive o ECA, todas as leis ordinárias, complementares, vão ter por finalidade o artigo 205, pleno desenvolvimento, preparação para a cidadania e qualificação para o trabalho. O homeschooling é constitucional porque nós focamos no pleno desenvolvimento dos nossos filhos. Nós focamos na preparação para a cidadania. Formamos bons cidadãos. E nós focamos para o mercado de trabalho. Tem muitos homeschoolers já empreendedores, não é mesmo? Então, só que precisa positivar isso ali. Precisa estar previsto, precisa ser alterado essas duas leis aqui para que estejam previstas aqui. Uma questão burocrática, meramente burocrática, né? E essa solidariedade entre o Estado, aí é para adequar, temos essas duas leis, vamos adequar a lei do homeschooling a elas. E aqui está previsto um acompanhamento do Estado, essa é a solidariedade, o acompanhamento do Estado, a supervisão do Estado e avaliação por parte do Estado. Está tudo previsto aqui já existe isso hoje no Brasil. Já existe um acompanhamento do Estado em todas as escolas no Brasil. Já existe uma supervisão na educação brasileira em todas as escolas do Brasil. Já existe uma avaliação prevista para todas as escolas do Brasil. Estão aqui. Então, a lei de homeschooling, para ter essa solidariedade, vai se adequar ao ECA e à LDB. Então, visa, é isso que nós precisamos. E já está tudo previsto no texto do PL 1338 que está na Comissão de Educação. E aqui faço ressalto um ponto também, que neste mês de setembro, mais especificamente no dia 25, né, foi divulgado aqui no Brasil um relatório da ONU, exclusivo sobre homeschooling. E basicamente a ONU se manifestando que o homeschooling é um direito humano fundamental, defendendo o homeschooling e que precisa ter regulamentações equilibradas, não pode ser invasivas, não pode ferir os direitos das famílias, das crianças, os direitos humanos fundamentais. E aqui, quantas vezes, né, os senhores já devem ter visto, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós temos a Constituição Federal e acima do ECA e da LDB, junto com peso supralegal na Constituição, nós temos os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. E ali a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 26, ele deixa claramente que os pais têm prioridade na escolha do gênero de instrução a ser dada aos seus filhos. O que significa essa escolha de gênero? Vai ser um gênero escolar ou gênero domiciliar de instrução para os seus filhos.
Se quer uma escola pública, uma escola privada, ou quer o homeschooling. O homeschooling é uma iniciativa privada, totalmente reconhecida, né? Só porque não está explícito o termo educação domiciliar ou homeschooling, né? Ou seja, como se precisasse, né? Então, na nossa realidade, nós precisamos explicitar esse termo, educação domiciliar, ensino domiciliar, educação doméstica, que seja, né? Precisamos positivar essa questão para trazer a segurança jurídica às famílias. Então, nós contamos, caríssimos amigos, caríssimas famílias, com o apoio dos senhores. Contamos com o apoio dos senhores para fazermos valer os nossos direitos, para termos, assim, darmos um passo em avanço à liberdade educacional, tão querida por nós, tão estimada por nós, tão defendida por nós. O que nós queremos é liberdade educacional, ter o homeschooling como que nós possamos ter a segurança de escolhermos o homeschooling, optarmos com segurança jurídica, que é isso que falta no Brasil hoje para as famílias. Então, por que tem famílias sofrendo perseguições absurdas por parte do Estado? Por causa dessa questão. Não existe direito público subjetivo, né? Como se só esse fato já trouxesse uma ilegalidade, né? Como se algo realmente, enquanto não tivermos explícito o homeschooling no nosso ordenamento jurídico, adequação nas leis, as famílias sempre, as famílias que, como eu já falei, há evidências em todo o Brasil a existência de famílias educadoras, né? Em todo o Brasil. Essas famílias correm, sim, um risco de terem que responder nos tribunais de justiça, prestar contas do porquê das suas escolhas ao homeschooling, né? E elas têm uma grande chance de escutar. Não há direito público subjetivo ao seu filho e à sua família ao ensino domiciliar, porque é inexistente na legislação brasileira. O STF que está dizendo isso. E aí, né? E qual vai ser a resposta dessas famílias? Vamos ficar inertes ou vamos agir e cobrar dos senadores para que pautem, para que aprovem uma lei justa em relação ao homeschooling para assegurar os nossos direitos naturais, nossos direitos, como diz a ONU, um direito humano fundamental, né? E a ONU só comprova aquilo que a gente já vem batendo no martelo há muito tempo, muitos anos. Nós já desenhamos inúmeras vezes que o artigo 26 da Declaração dos Direitos Humanos reforça que é um direito humano, é um direito natural, a prioridade dos pais na escolha. Já desenhamos inúmeras vezes que a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, né? No seu artigo 12 também deixa explícito que os pais têm prioridade. E todos os demais tratados que o Brasil é signatário e que foram ratificados pelo Congresso Nacional e que tem peso de supralegal no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, todos os tratados internacionais reafirmam a prioridade da família na educação dos seus filhos. Os pais têm a prioridade. Os pais, a família antecede o Estado no tema educação. O dever da família vem antes do Estado, por quê? Porque existe um princípio de subsidiariedade que muitas vezes hoje no Brasil não é respeitada, não é valorizada. É como se não tivesse existência, é um princípio tão basilar para a democracia. O STF reforçou a solidariedade entre família e Estado, mas sem solidariedade, sem subsidiariedade, vira caos. Essas famílias precisam ser respeitadas. Caríssimos amigos, que Deus os abençoe, vamos em frente, porque o homeschooling já é uma realidade no Brasil. E agora, como repetindo o que a própria ONU está dizendo, né? É um direito humano fundamental. Deus os abençoe.